Esse aí sou eu. Meu nome é Leonardo Guimarães e aqui começamos a nossa jornada documental. Uma união de talentos diversos para explorar as complexidades da experiência humana por meio da arte. Começamos a apresentação dos artistas envolvidos nesse projeto aproveitando esse evento que aconteceu no New Black, estúdio que juntamente com o Café Preto e comigo irá dar vida ao Contratempo, uma viagem pela Europa registrando as experiências e estilo de vida de vários artistas. O evento, New Black de portas abertas, abriu o estúdio para receber amigos, clientes e o público em geral, um convite para conhecerem um pouco mais de perto suas atividades, artistas, trabalhos e proporcionar um ambiente de troca de ideias e experiências. Aproveitando esse espaço, com pautas tão em comum ao que está por vir no Contratempo, conversei com alguns dos artistas que participarão dessa expedição rumo à Europa, conhecendo um pouco mais de suas personalidades, trabalhos e expectativas pelo que virá. Meu coração tá assim... Eu já tava nervoso por causa do evento, mano. Agora tu me deixou mais nervoso pra falar uns bagulhos. Eu entendi porque a gente fala rápido, que a gente quer se livrar, a gente quer sair daqui. Eu acho que um dos grandes diferenciais e uma grande oportunidade desse projeto é a oportunidade de estar, de fato, trocando diariamente com esses artistas. É conhecer cada pessoa individualmente. Quando você tem essa oportunidade de ter uma convivência, de trocar, de conversar, de passar por experiências diferentes juntos, sabe? Perrengue ou realizações juntos, isso possibilita construção de narrativas e conhecimentos de uma forma íntima que a gente, às vezes, na nossa vida cotidiana e nas nossas trocas com as nossas amizades, a gente não consegue alcançar. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, assim. O objetivo desse projeto é documentar as vivências por onde irão passar, relacionando-se com novas realidades e culturas, construindo assim suas próprias histórias. Isso lida muito, acho que até uma questão de insegurança minha, que eu nunca me lidei muito como eu sou tatuador, né, de fato. Eu sempre falei, cara, não gosto de me falar que sou tatuador, eu falo que sou artista. Mas a tatuagem que mudou minha vida, na verdade, a tatuagem que me inseriu no meio artístico, a tatuagem que me fez ganhar dinheiro com isso, tudo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, além da tatuagem, eu consigo manifestar meu trabalho de outras formas. Por mais que seja meio clichê, mas a arte literalmente ela tá em todos os lugares mesmo, né? A gente leva isso muito a sério, assim, toda a forma como eu me apresento, a forma como o estúdio funciona, a forma como eu levo meu trabalho, eu falo dele, mostro ele. Fazer com que as pessoas conheçam um pouco da sua personalidade, né? Eu acho que isso é legal, é maneiro também. Um pouco além do Instagram, um pouco além do seu trabalho em si, sabe? Porque eu acho que hoje em dia tem tanto artista que o cliente, de certa forma, ele busca um porquê que ele tem que tatuar com você. Então eu acho que essa procura tá indo além do desenho, sabe? Acho que envolve também a personalidade da pessoa, como ela se porta, como ela trata o cliente, ou como ela se conecta no geral, tá ligado? Primeiro eu fiz esse lado aqui, aí depois eu fiz aquele, eu fiz uma semana atrás, tá até com umas cascas. Pode crer, pode crer. Aí ontem eu marquei o meio, aí eu pintei hoje. É meio que o mesmo decalque, só que espelhado. É, o mesmo trampo, só Simetria, que eu né? tirei o decalque 2 vezes. Se você for olhar, eles nem estão 100% iguais, tem umas partes que tá diferentes. Pode ver. Eu comecei a me encantar por tatuagem quando eu comecei a pagar pelas minhas próprias tatuas. Eu tinha um emprego formal lá em Brasília. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, inclusive. E aí eu ia para sessões, ia conhecendo meus tatuadores, eu ia conversando. E eu percebi o contraste com a minha vida na Câmara dos Deputados, que era uma rotina muito fixa, todo mundo muito igual, tudo muito a mesma coisa sempre, e eu percebi que aquilo não era o que eu queria pra mim. E aí, conversando com os tatuadores e fazendo amizade com eles, eu gostava da liberdade que isso trazia mesmo. Eu acho que foi principalmente por isso. Obviamente tem a parte artística também, mas eu acho que pelo fato de ser uma expressão livre, eu conseguiria fazer as coisas mesmo, meus horários, tudo da forma que eu quisesse, sabe? Hoje em dia, conforme eu fui ficando mais velha, eu percebi o quanto que a tatuagem é poderosa, o quanto que ela carrega de simbolismo, enfim, ela pode representar muita coisa, né, pra cada um. E é muito forte você colocar isso na pele. É um desenho que fica, você coloca e ele fica. E é uma outra pessoa que tem uma energia, que tem uma intenção que fica. Então, eu acredito na tatuagem hoje muito dessa forma. Em média, 1 ano eu comecei a fazer muito guest, levar meu trabalho para outros estados. E eu senti que depois disso meu trampo expandiu assim de uma forma muito melhor. Porque essa troca com outros artistas de outros estados, você tem outras vivências de trabalho, tipo, eu antes só tinha ali no Rio. E aí depois que eu comecei a ter essa convivência, o meu trampo deu uma evoluída muito legal. Eu acho que eu tô
muito aberta às experiências. Eu acho que sempre tenho que aprender com as outras pessoas e com os outros artistas, ainda mais com tanta gente legal junto, tanta gente que é muito boa no que faz junto. Eu acho que cada pessoa que a vida coloca no nosso caminho, a gente sempre vai aprendendo coisas muito relevantes e a gente conseguir perceber nas nuances, assim, das situações. Foi onde eu conheci muitas pessoas que são grandes amigos meus hoje em dia, onde eu conheci onde eu estou. Só estou aqui porque eu fiz um intercâmbio artístico de vir para uma outra cidade, conhecer os artistas que eu admirava. A gente aprende trocando entre um e outro, sabe? Olha, esse aqui, ó, esse aqui, ó. Minha primeira tática foi nesse aqui, ó. Ao testemunhar a paixão do outro, somos inspirados a nos envolver em nossas próprias realidades, buscando maneiras de promover mudanças positivas. Isso cria um ciclo contínuo de inspiração e influência, onde as histórias compartilhadas se transformam em fontes de motivação para outras pessoas perseguirem seus próprios sonhos. Eu acho que o mais importante é a gente se manter em constante movimento, né? Eu acho que essa conexão com pessoas e vários artistas ali o tempo todo, eu acho que é uma coisa que faz a gente crescer como artista no geral, assim. Aquilo que eu entrei em detalhe no início, né, que eu nasci em Salvador e cresci em Brasília, agora eu tô aqui, eu percebi que eu sempre tive esses momentos de transições na minha vida em que eu ia para outros locais. Então, assim, por exemplo, quando eu me mudei de Salvador para Brasília, eu não me identificava mais com a Ana de Salvador. Quando eu me mudei de Brasília para São Paulo, eu não consigo mais me enxergar na Ana de Brasília. Então eu vejo que a experiência lá fora, para mim, é muito isso, assim. Ainda mais nessa fase que eu vejo muitas pessoas ali frustradas com o próprio trabalho, tendo um trabalho bom, não conseguindo fazer o corre virar, né? Tem várias pessoas que se esforçam muito nessa parte de estar estudando, de estar desenhando pra caralho, mas que às vezes não expande, sabe? Não faz o corre ali, não tem essa conexão direta com os outros artistas, até mesmo com os clientes. Eu acho que as pessoas, quando elas encaram algo novo, elas se mostram até mais do que quando elas estão fechadas na caixa do dia a dia delas, assim, sabe? Não precisa colocar isso se não quiser, mas eu tenho tendências de ficar muito na minha, muito no meu mundo, no meu autoconhecimento, no meu caminho. Eu acho que imagina, fazer uma viagem para a Europa, uma coisa que é expansiva, né? Você ir para fora com outras pessoas que algumas são daqui do meu convívio e outras não são. Isso é muito legal. É um movimento de expansão que eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa. A gente vai aprender muito em conjunto. Essa é a primeira vez que eu tô levando meu trabalho pra fora do Brasil, então eu tô muito ansiosa, muito animada pra essa troca que eu vou ter com esses artistas lá de fora. A gente vai numa convenção muito grande, então vai ter artistas que eu acompanho desde o meu começo. Então ver essa galera trampando pessoalmente vai ser um divisor de águas, assim, pra mim. Eu venho muito do coletivo, né? Então, para mim, as coisas funcionam 1000 vezes mais. Eu acredito muito que a potência é muito maior quando a gente trabalha junto, em conjunto com outras pessoas. Tô muito animada também porque o New Black e o Café são estúdios que eu admiro muito. Tá fazendo parte dessa viagem junto com esses dois estúdios que eu considero referência, assim, na cena. Eu acho incrível. Eu acho que a maior ansiedade, na real, dessa viagem é, de fato, essa colaboração que vai existir entre o Café Preto e o New Black, que são dois estúdios, tanto do Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo, que andam em conjunto desde o começo, né? Há 8 anos que estão aí. Eu tenho certeza que criar as conexões que a gente vai criar vai ser uma coisa que vai trazer muitas coisas boas pra gente, pra galera do café também, até pra eles também, né? Até porque eu acho importante a gente saindo pra lá levar um pouco da cena brasileira também, porque eu sinto que o Brasil representa muito nesse sentido da tatu e eu acho que a gente precisa estar mais inserido no mundo pra a galera ver que a gente existe, sabe? Então, tipo, eu acredito nessa força, assim. No geral, também inspirar a galera, né? As pessoas aí que estão no corre também, pra elas entenderem que elas também podem e tal. Parece um papo de coach, mas na real acho que a gente pode incentivar. Principalmente a galera da nossa área, assim, de onde a gente veio, que se inspira muito no nosso trampo, tá ligado? Pra mostrar também que a gente também veio de um lugar ali muito desprivilegiado e hoje a gente tá conseguindo fazer esse corre. Então eu acho que isso pra mim eu acho o mais importante até o momento, tá ligado? Quando a gente tem um sentimento, quando a gente sente uma felicidade, uma dor, uma angústia, a gente não tá sozinho. Às vezes parece que sim, mas quando a gente descobre e conversa com outras pessoas, a gente percebe que às vezes a nossa dor, a nossa angústia, a nossa realização é a realização de outra pessoa. Às vezes eu me sinto meio desconectado e isso, quando às vezes eu me frustro com alguma coisa da minha vida, eu me reconecto com essa vida que eu tive, com a minha rapaziada das antigas, eu consigo dar um valor a mais para o que eu tô vivendo agora, tá ligado? Nessas que eu
volto um pouco pra base e eu consigo ver o como eu posso inspirar a galera a fazer também, tipo, fazer o próprio corre dela, tá ligado? Alcançar essas pessoas que se encontram em diversos momentos. Pessoas que ainda querem ingressar no universo da tatuagem, do audiovisual, da arte. E assim, mais que isso, eu acho que é um projeto que, apesar de ter esses pilares, ele fala sobre relações, sobre vida, sobre trocas. Então, que pessoas, no geral, se encontrem também, né, quando assistirem isso. Acho que é nas pequenas coisas assim a gente conseguir incentivar e mostrar de alguma forma que, tipo, acredita que o bagulho vira, tá ligado? Eu falo isso no lugar de uma pessoa que sempre desacreditei do meu corre. Hoje, graças a Já, tá tudo correndo bem. E partiu.